Oi gente, tudo bem com você? Meu nome é Milaz, eu sou professora de Geografia e de História e no vídeo de hoje vou falar com vocês sobre a relação conflituosa, já adianto logo, né, que é uma relação conflituosa, entre o garimpo ilegal e as reservas indígenas, principalmente a reserva indígena Yanomami, localizada na região norte do Brasil, no estado do Amazonas e também pegando o estado de Roraima, tá certo? A gente tem visto aí uma série de notícias sobre esse conflito, mesmo uma série de notícias, mas ainda não se tem a relevância necessária para esse tema na grande mídia. E essas notícias, elas mostram que a quantidade de conflitos, a intensidade dos conflitos entre esses dois agentes que eu citei vem crescendo muito, principalmente por parte do garimpo ilegal. Segundo o relatório Yanomami sob ataque, né, as fontes utilizadas para essas pesquisas e tal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas segundo esse relatório, de 2020 para 2021, a gente teve um aumento de 46% de atividade de garimpo ilegal na região, ali no entorno e na região da reserva indígena Yanomami, tá certo? Nesse vídeo a gente vai entender as relações, como que essas relações conflituosas elas ocorrem no território, ok? Então vem comigo, porque sempre, galera, mas sempre é tempo de geografia. Vem! O território Yanomami, gente, ele possui uma extensão territorial de 192 mil quilômetros quadrados e ele pega ambos os lados da fronteira. Ele pega a parte do Brasil e ele pega a parte também da Venezuela, beleza? É um território extremamente vasto, extremamente rico e no Brasil, a parte desse território no Brasil ocupa aí um pouco mais de 96 mil quilômetros quadrados, ok? Os Yanomami, gente, eles constituem um conjunto cultural e linguístico composto de pelo menos 4 subgrupos, né, que falam a mesma língua, são da mesma família e tal. Esses 4 grupos são Yanomami, Samina e Ninam, ok? A reserva indígena, ela foi homologada em 1992, tá? Entretanto, na Constituição Cidadã, né, na nossa Constituição de 1988, já é afirmado que os indígenas, eles têm uso, posse e usufruto exclusivo dos recursos naturais presentes nas suas reservas. E isso já estava presente no Estatuto do Índio lá na década de 70, né? E aí a Constituição ela vem reafirmar isso, ok? Atualmente, a população total dos Yanomami constitui aí mais ou menos um total de 38 mil pessoas, tá? E eles têm como característica, eles são uma sociedade, constituem uma sociedade de caçadores-agricultores na floresta amazônica, ou seja, eles usam os recursos da floresta amazônica para sua sobrevivência, mas é claro, dentro de uma lógica que se almeja, vamos dizer aí, que é uma questão de sustentabilidade, né? Os indígenas, eles utilizam os recursos, porém, eles não utilizam dentro de uma lógica mercantil, dentro de uma lógica de extrema devastação, de extrema extração dos recursos, né? Eles utilizam, mas visando, claro, a preservação da sua área, da sua moradia. Essa terra também, gente, é a maior terra indígena do Brasil. Só o seu território constitui aí o tamanho de mais ou menos 2 Suíças, né? Então o território Yanomami é o maior território indígena do Brasil e a nível de comparação, a gente pega 2 Suíças e junta na questão de tamanho total, né, do seu território. Entre 2016 e 2022, sobre a atividade ilegal de garimpo, a gente entra para falar sobre isso, essa atividade ela cresceu cerca de 3.000%. Mas essa atividade ela não é recente, ela não é dos anos 2000 para cá ou dos anos 2015 para cá. Essa atividade ela é presente no Brasil há muito tempo e naquela região então há muito tempo. Para a gente pegar um pouquinho do histórico disso no século XX, as primeiras jazidas elas são descobertas em 1912
e fica aí nesse período de descobertas de 1912 a 1965. De 66 a 69, a gente tem um aprimoramento das técnicas de garimpo, e a partir da década de 80, a gente tem a descoberta de novos garimpos, de novas áreas, de novas jazidas, e também o aumento da atividade de garimpo lá, né, que é chamado o período da chamada Corrida do Ouro. E esse período da Corrida do Ouro foi o período onde a gente teve maior fluxo migratório de garimpeiros em direção a Roraima, que era o estado aí onde era o foco dessa atividade. Na década de 70, gente, no Brasil, é importante de destacar o contexto que a gente vivia-se o contexto de regime militar, o contexto de ditadura militar. E dentro desse período, na década de 70, em outubro realmente de 1970, a gente teve a criação do projeto Radam, que é Radar na Amazônia. Esse projeto, ele foi um projeto pioneiro no Brasil, né, que tinha como objetivo a pesquisa de recursos naturais. E isso foi organizado pelo Ministério de Minas e Energia através do Departamento Nacional de Produção Mineral. E esse projeto, ele estava inserido no grande plano, que era um plano de integração nacional. E quando a gente fala que isso tudo aconteceu no período da ditadura militar, um ponto também chave para a gente conseguir compreender os conflitos na região norte em relação aos indígenas é que os governos militares, eles não viam, aliás, eles enxergavam os povos indígenas como um entrave para o desenvolvimento. Eles enxergavam a região norte como um vazio demográfico, e sendo um vazio demográfico é uma área aí que pode ser utilizada para grandes projetos de desenvolvimento, para projetos de integração nacional, enfim. Mas o ponto central é que o governo militar não enxergava a presença indígena, e quando enxergava como um entrave para o desenvolvimento, para toda a política desenvolvimentista do Estado militar. Na década de 80, gente, estima-se que cerca de 45 mil garimpeiros trabalhavam na terra indígena Yanomami. E de 1987 até 1990, o número de garimpeiros era de 30 a 40 mil. E esse quantitativo corresponde a 4 vezes mais do que o povo Yanomami. E em 23 de julho de 1993, a gente teve o único caso de genocídio reconhecido pela justiça brasileira, que foi o massacre de Hashimo, né, que faz parte dos Yanomamis. Nesse massacre, 16 indígenas foram mortos por garimpeiros, mortos por armas de fogo, e logo depois tiveram seus corpos esquartejados e pendurados, né? Dentre eles tinha um bebê, crianças, mulheres, enfim, foi o primeiro e único caso reconhecido no Brasil de genocídio. Isso que eu estou trazendo para vocês para mostrar o quê? Que essa questão de conflitos com garimpeiros não é de agora, e que as medidas para isso se resolverem precisavam ser tomadas há muito tempo, ainda precisam ser tomadas, né? Porque esses problemas eles só vêm crescendo. A atividade de garimpo ilegal na região dos Yanomami vem crescendo. Como eu falei logo no começo, as reservas indígenas, pela Constituição de 88, os indígenas eles têm o uso exclusivo do que tem ali dentro, dos recursos naturais do que tem ali dentro. E aí isso causa um conflito com os garimpos, principalmente os garimpos ilegais, que ao chegar na região norte, ao chegar nessa reserva indígena, no entorno dessa reserva, busca diversos meios para cooptar indígenas, oferecendo dinheiro, oferecendo algum tipo de facilidade, oferecendo alguma melhora nas condições de vida, enfim, mas com o intuito de explorar de maneira mercantil, explorar de maneira predatória os recursos minerais presentes na reserva. A visão acerca do território, acerca dos recursos naturais pelos Yanomami é totalmente diferente da visão dos garimpeiros, né? E isso pode ser observado como cada um desses grupos vai utilizar o meio ambiente.
né? Para os garimpeiros, a relação é fundamentada no mercado. A relação é fundamentada nas questões econômicas, no mercado que realmente eles estão inseridos. Agora, quando a gente fala na questão dos Yanomami, eles se veem realmente integrados com a natureza, né? A sua cosmovisão, ela traz a questão da utilização dos recursos naturais segundo os conhecimentos adquiridos no convívio social, na tradição oral, na experiência. Então, a visão entre esses dois é totalmente diferente. E quando a gente fala de visões diferentes acerca do mesmo território, acerca do mesmo espaço, isso vai trazer um dos principais conceitos da geografia, que é o conceito de território, que, de forma bem simplificada, vamos dizer assim, ele é delimitado por relações de poder. Ele tem como uma das suas principais características a questão do conflito. Então, a gente falar de cosmovisões opostas é a gente falar de território, é a gente falar de conflito. E como que esses conflitos ocorrem no território Yanomami? Quais são as práticas de conflito? Quais são os resultados? A atividade, gente, de garimpo, principalmente a atividade ilegal, né? Ela traz uma série de danos ao meio ambiente. Ela vai trazer, a partir da retirada do minério, para você fazer essa retirada, libera-se mercúrio. E esse mercúrio, esse elemento químico, ele é jogado diretamente nos rios. Isso afeta, obviamente, as próprias comunidades indígenas, os ribeirinhos, porque o impacto ele não fica somente naquele ponto ali onde se teve o despejo, mas como se está despejando no rio, esses elementos químicos eles são levados até a sua foz. Então todo o trajeto ele passa a ficar poluído também. Então as matas ciliares, né, vão ficando poluídas, as encostas, né, as margens dos rios vão ficando poluídas, e a população que sobrevive nessas margens, que são os ribeirinhos, vão também sofrendo com todo esse despejo de material químico nos rios, né, o que vai afetar a saúde, o que a gente vai ter também, claro, outras consequências sanitárias aí com relação a isso. Além disso, também a chegada de outros povos nas áreas de reserva indígena levam também doenças. Uma série de notícias mostram aí a expansão da malária, né, que é uma doença que não era presente em comunidades indígenas. Mas a partir do momento que se tem a chegada de outros povos, principalmente do garimpo ilegal, a malária e uma série de outras doenças, inclusive a Covid-19, né, vem se espalhando por toda essa comunidade. Manifestações violentas pela posse da terra, pelo uso dos recursos naturais, mesmo essa terra, né, já sendo propriedade dos indígenas, garantido isso por lei. Porém, isso, claro que não é sempre visto ali, né? Mas os conflitos com relação à posse da terra, mas principalmente com relação à exploração dos recursos minerais presentes nas terras indígenas. Isso vai fazer com que se tenha ali conflitos realmente violentos, como o caso do massacre de 1993. É importante falar que ele veio a público, melhor dizendo, depois de um mês de ocorrido, e ele até hoje ele marca muito a história da comunidade Yanomami. Além disso, também existem relatos, existem textos que trazem essa informação da tentativa dos garimpeiros de cooptação de indígenas, né? Tentar trocar vamos dizer assim, o uso da terra por algum objeto, por alguma facilidade, por dinheiro, enfim. Então, garimpeiros buscam aliciar indígenas para que esses garimpeiros utilizem essas terras indígenas. Porém, como eu falei antes, a lógica de utilização indígena não é a mesma lógica da utilização da terra, dos recursos, pelos garimpeiros. Então, da mesma forma que se o indígena, entre aspas, permite esse uso, da mesma forma estaria errado, né? Da mesma forma não estaria obedecendo as diretrizes com relação às leis relacionadas a reservas indígenas, né? Que um dos pontos exatamente é a questão da preservação, é a questão da não retirada de recursos naturais dessas áreas, realmente a ideia propriamente dita de preservação. Além disso,
com a chegada de grandes grupos como os garimpeiros, ocorre também a questão do alimento. Os indígenas, eles utilizam determinadas áreas do seu território para a caça, para a prática, né, a prática agrícola e tal. Porém, quando os garimpeiros eles chegam, eles instituem uma nova lógica, eles cercam áreas, e essas áreas cercadas por eles não são áreas que os indígenas são permitidos entrar para caçar, né, para obter o seu alimento, mesmo essas áreas sendo dentro das terras indígenas, mas são protegidas, né, com pessoas armadas, enfim. E aí então a oferta de alimento, a oferta de comida também passa a ser extremamente reduzida para essa população. Reduzida não somente, mas também controlada pelos garimpeiros. E acaba que esses garimpeiros eles dominam boa parte do território, né, utilizados pelos indígenas pela questão do alimento, e utilizam isso como moeda de troca. Eles pedem favores sexuais das mulheres em troca de comida, né, das mulheres indígenas em troca de comida. Então aí a gente tem mais uma forte presença de violência nas áreas indígenas, nas áreas Yanomami. E aí, para fins de conclusão, né, caminhando, melhor dizendo, para o final desse vídeo, a atividade de garimpo, gente, ela sempre foi muito incentivada no território nacional, né, como uma forma aí de desenvolvimento, de interesse, claro, né, por parte aí de grupos políticos, grupos empresários, enfim. Mas essa atividade, ela traz uma série de consequências, tanto para os próprios garimpeiros, né, nesse vídeo o foco não é falar sobre os impactos para os garimpeiros, né, que tem a questão da informalidade, do trabalho informal, a questão da própria contaminação por elementos químicos pesados, enfim. Mas de um modo geral, a gente tem, além desses fatores, desses impactos que eu citei, a gente tem a questão, né, revisão também dos impactos no solo, da contaminação do solo, consequentemente a contaminação de lençóis freáticos, a contaminação das águas, o aumento da criminalidade na região, né, principalmente por parte dos garimpeiros, e do que a atividade de garimpo atrai para aquela região, porque não é somente a atividade de garimpo, mas é tudo aquilo que essa atividade ela atrai para aquela área, para aquelas áreas, né? O consumo de drogas ele aumenta, a questão de prisões, né, de aumento da criminalidade, como eu citei, tudo isso vai aumentar nas áreas indígenas principalmente, né? E são áreas que são mais isoladas, áreas que não têm acesso à comunicação com capital, áreas que não têm acesso aí a gente não consegue ter notícias em tempo rápido, né, com essas áreas. E isso dificulta muito o controle, dificulta muito o acesso, dificulta muito as tentativas de buscar resolver esse problema. Mas é claro, isso a gente falando numa perspectiva de uma ajuda privada, né? Agora, se a gente vai falando na perspectiva de ajuda pública, né, não de ajuda, mas de providências públicas, aí é uma outra história, né? Porque é óbvio que a estrutura pública ela tem muito mais possibilidade de acesso do que estruturas menores, particulares. Beleza, gente? Bom, esse foi mais um vídeo aqui do nosso Tempo de Geografia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido bastante coisa aí sobre essa relação extremamente conflituosa entre o garimpo ilegal e indígenas, principalmente os Yanomami, tá certo? Já deixa seu like aqui, já deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, tá bom? E no mais, é isso, galera. Até semana que vem e tchau, tchau!